Lição de número 6 nessa manhã, dia 10 de maio de 2015. O título: Mulheres que ajudaram Jesus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. O textuário Lucas capítulo 8, versículo 2 e 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Verdade prática: a mulher sempre teve um papel importante na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica, livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim a Sagrada Escritura: E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem despertado nos nossos corações, em especial nesse dia, Pai, das mulheres para contribuírem para o seu reino, para contribuírem para as suas casas, para o crescimento e para a expansão, para sustento, Senhor, da tua obra dos lares, que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, Senhor. Nós te louvamos por elas, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado, Senhor, das tuas servas, e louvado seja o teu nome, Pai. Que elas sejam realmente mulheres dispostas, Pai, a estar inseridas no centro da tua vontade, para a edificação de lares, para a edificação de empresas, para a edificação de ministérios, ó Pai, que onde elas estiverem, que elas possam honrar e glorificar o teu nome, ó Pai, que elas venham, Senhor, a dar vida, não somente a crianças, não somente a homens, não somente a mulheres, ó Pai, mas que essas mulheres tenham o papel de dar vidas aos seus lares, ó Pai, sustentando, Pai, oh, aleluia, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor cuida de cada um de nós, Pai, que a tua palavra nessa manhã venha nos ensinar, venha nos moldar, para que sejamos segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Mais uma vez, usa as vidas que estarão ministrando a tua palavra nessa manhã, com sabedoria do céu, oh aleluia, te louvamos, ó Pai, pela tua presença, e nós que viemos ouvir, sejamos receptivos, tão somente a doce, perfeita e incomparável voz do Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos. Aqueles também que já estão conosco pela internet, visita os seus lares, os seus escritórios, onde eles estiverem, que eles sejam renovados, santificados, ó Pai, oh, te agradecemos por esse dia. Fica conosco, fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Pastor Flausilino. Glória a Deus. Paz dos seus irmãos, louvamos a Deus por este dia que o Senhor nos tem dado, para que nós estejamos na sua casa, aprendendo a sua palavra. Nós estamos sendo instruídos pelo Espírito Santo. É uma obra com dupla finalidade. Uma é preparar-nos para o arrebatamento. Outra é preparar-nos para que nós sejamos testemunhas de Jesus durante o chamado breve tempo da nossa peregrinação aqui na terra. Dentro, irmãos, desta série a respeito dessa pessoa perfeita e maravilhosa que é Jesus, nós vamos, nesta manhã, estudar a respeito do ministério de Jesus, no que se refere ao auxílio, à ajuda,
a cooperação de um grupo de mulheres que ajudaram o Senhor Jesus, e nós vamos entender a respeito do engajamento da mulher no ministério, no reino de Deus. A nossa introdução diz que ao longo dos séculos, em muitos lugares, as mulheres foram tratadas como objetos e estiveram à margem da sociedade. As mulheres ainda são, em algumas culturas, consideradas seres inferiores e, por isso, são discriminadas. Eu vou pedir, se vocês puderem colocar o mesmo texto que está passando aqui, nesta TV da frente, para minha orientação, por favor. Em alguns países do mundo, irmãos, as mulheres ainda sofrem determinadas discriminações, do tipo casamentos forçados, em que a mulher é obrigada a casar com a pessoa escolhida por seus pais, ou pelo pai, propriamente dito, em razão da autoridade patriarcal, sem ser consultada, sem emitir o seu parecer. E aqui entra também a questão da escravidão de mulheres. Porque se um homem compra uma moça escrava, esse contrato de compra e venda dá direito a ele ter a posse dela, em primeiro lugar, e também a desfrutar dela sexualmente. Outro problema que as mulheres sofrem em muitos lugares do mundo é a mutilação dos órgãos genitais femininos. Estima-se que cerca de 120 milhões de mulheres são mutiladas em todo o mundo. É uma prática muito perversa. Em alguns casos, ela é praticada com meninas recém-nascidas. Na Somália, estima-se que 97,9% das mulheres sofreram mutilação genital. E a justificativa para essa prática é o controle do desejo feminino, para evitar traições e a crença de que o ato de mutilação preserva a pureza da mulher, preserva a virgindade, além do aspecto, digamos, de certa forma, econômico, que é garantir um casamento rentável, porque o pagamento do dote da mulher mutilada é maior do que o pagamento do dote de uma mulher que não sofreu mutilação. Alguns lugares também, e esse é o maior problema, eu acredito, é a crença de que o homem é intelectualmente superior à mulher. E na cultura oriental, diz o nosso comentarista, a qual pertenceu Jesus de Nazaré, era assim também que se enxergava as mulheres. Agora, irmãos, um dos fatos que fica logo patente quando nós lemos
o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que nós estamos debruçados sobre ele, é que Jesus dispensou um tratamento diferente do tratamento que se praticava na sua época para com as mulheres. As mulheres esquecidas, discriminadas e maltratadas encontraram no Mestre a manifestação do amor de Deus. Jesus inaugurou um novo tempo na vida, no olhar do gênero feminino. E a forma que essas mulheres, ou vamos dizer que as mulheres, encontraram foi seguir a Jesus e retribuí-lo com o seu carinho, com a sua atenção, com o seu cuidado e também com os seus bens. É um exemplo que nós já podemos extrair esta lição de todos aqueles que também querem agradar a Deus. Como eu posso agradar a Jesus? Posso agradar a Jesus com meu amor, com meu carinho, com a minha atenção, com o meu serviço, com os meus bens. Nós estamos, irmãos, falando de uma época em que não havia tantas mulheres profissionais. Nós estamos falando de uma época em que justamente a mulher estava muito segregada do mercado de trabalho, de bens, de serviços e de negócios. Mas nós vamos encontrar essas mulheres que de alguma maneira encontraram uma forma de não apenas seguir a Jesus, mas também servi-lo com os seus bens. Realmente, o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 28, é uma realidade. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Onde o Senhor Jesus chega, a discriminação acaba. Se houver uma casa onde há discriminação, a presença de Jesus, ela ainda é relativa nesse lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Onde o Senhor Jesus está, não há discriminação. Se ainda há discursos de discriminação na sua casa, é porque está faltando algo. Seja discriminação pelo fator que for. Em Cristo não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O ponto número 1, irmãos, diz respeito é uma correlação entre Jesus, o judaísmo e as mulheres. A presença feminina no ministério de Jesus. O Novo Testamento dá amplo destaque à presença feminina no ministério de Jesus. O terceiro evangelho põe essa realidade em relevo. E, meus amados irmãos, a lista é extensa. Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João, o Batista, Ana, a profetisa,
a viúva de Naim, a pecadora na casa de Simão, Marta e Maria de Betânia, Maria Madalena, a sogra de Pedro, a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, Joana, a mulher de Cusa e Susana. Algumas dessas mulheres foram curadas, outras libertas de demônios, e ainda outras se tornaram seguidoras de Jesus, juntamente com os 12. Essas mulheres, elas eram discípulas de Jesus, e elas eram também cooperadoras financeiras do reino de Deus. Os irmãos sabem que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre para enriquecer a nós, a muitos, a nós. Glória a Deus. Os irmãos sabem que Jesus, ele não guardou uma mesada ou fez uma poupança durante 30 anos de trabalho para daí começar o seu ministério. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você não entre em parafuso se você não tiver uma poupança. Eu não tenho dinheiro nem para comprar o meu caixão se eu morrer. Fica tranquila. Fique tranquilo. Nós estamos esperando, primeiro o arrebatamento, mas fique tranquilo. O que importa, o que interessa é que no nosso viver, na nossa vida financeira, econômica, de trabalho, nós não sejamos condenados por preguiça. Amém, irmãos? Isso é o que importa. Se nós não temos, se nós não conseguimos juntar, são circunstâncias da vida. Agora, o Senhor, Ele está cuidando para que não falte o que comer, o que vestir, o que calçar, o que beber, onde morar, com que se cobrir. Glória a Deus. Amém? Davi diz, eu fui moço e agora sou velho, mas durante todos os anos da minha vida, eu nunca vi o justo, nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu bisneto, nem o seu tataraneto mendigar o pão. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos que eu já disse. Existem pessoas que não estão pedindo esmola por causa da fé, da obediência e da piedade dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Porque o Senhor, Ele visita e faz justiça, juízo, bondade, misericórdia até 1000 gerações. Glória a Deus. Aqueles que são filhos de pais e de mães que servem ao Senhor Jesus. Aqueles que tiveram avós e avós que serviram ao Senhor Jesus, devem todos os dias, nós não oramos pelos mortos, mas deve todos os dias fazer uma oração de gratidão a Deus por aquele pai, por aquela mãe, por aquele avô, por aquela avó que serve ou que serviu ao Senhor Jesus, sabendo que ele é beneficiário da piedade do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele sendo rico, ele fez-se pobre para enriquecer a muitos. Certa vez Jesus queria fazer uma pregação exemplificativa e ele não tinha nenhuma moeda. Pegou a bolsa, não tinha nenhuma moeda. E ele pediu uma moeda emprestada. O grande exemplo é que ele devolveu a moeda, né? Porque às vezes a gente empresta alguma coisa e, entre aspas, esquece de devolver, Jesus devolveu tudo que ele emprestou. Até o túmulo ele devolveu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele valorizou o gênero
feminino. Jesus valorizou as mulheres. Causa admiração quando fazemos um contraste entre o tratamento dado às mulheres no Novo Testamento e aquele que era praticado no judaísmo do tempo de Jesus. No judaísmo do primeiro século, a mulher não participava da vida pública. Nos tempos de Jesus, irmãos, Israel era uma sociedade patriarcal. Os homens, em geral, eles eram os chefes de família, eram também os chefes do governo, e, embora aos olhos de Deus as mulheres fossem tão importantes, as mulheres tivessem a mesma importância dos homens, os homens daquela época não vinham assim, e as próprias leis impunham várias restrições à mulher. Se falam até de uma célebre oração que os judeus recitavam no primeiro século. Era uma oração de gratidão a Deus. E nessa oração, uma das frases era: Senhor, graças te dou por não ter nascido mulher. Até na tenda da congregação, irmãos, a mulher não tinha acesso. Ela tinha que ficar no pátio do templo. Ela tinha que ficar no exterior do templo. Glória a Deus. Jesus mudou essa história. Jesus mudou essa trajetória de desprezo e de humilhação da mulher. A mulher, nesse lugar que ela ficava, segundo alguns historiadores, eram aproximadamente 15 degraus abaixo. O que evidentemente mostrava uma posição inferior da mulher. E era normal isso entre os judeus de modo geral. Aquele famoso historiador Flávio Joséfo, ele diz que as mulheres podiam dar graças, desde que houvesse um homem presente. E que 100 mulheres não valeriam mais do que 2 homens. Para os irmãos terem ideia, a mulher não podia ler as escrituras na sinagoga. Um escravo homem podia. Os irmãos estão entendendo isso? Um escravo homem podia fazer uma leitura na sinagoga. Porém, a mulher não podia ler as escrituras na sinagoga. E alguns rabinos até desconfiavam que a mulher não tivesse alma. Jesus, que nome maravilhoso é esse, irmãos? Aleluia! Em um enterro, as mulheres iam na frente do caixão, porque as mulheres eram consideradas responsáveis pelo pecado. Levando-se em consideração que a partir de Eva, da queda, Eva pecou precedentemente a Adão. Ela comeu do fruto proibido e também deu para o marido, que também comeu, e assim ambos pecaram. Então, por isso, as mulheres encabeçavam
a procissão. E os homens, não se sentindo responsáveis, né, pelo pecado, as mulheres levando a culpa iam na frente. E os homens caminhavam atrás do corpo. Ainda, irmãos, na sociedade judaica, nos tempos de Jesus, não era permitido a mulher aparecer em público descoberta, sendo impossível ver a sua fisionomia. Não tinha rosto, não tinha voz. Irmãos, vejam o que o Senhor Jesus enfrentou. Aleluia. Como Ele mudou a trajetória deste mundo em que nós vivemos. Porque Jesus, Ele não tratou a mulher como alguém inferior. Não tratou a mulher como um ser inferior ou descartável, ou um objeto. Ao contrário, Jesus voltou ao Gênesis e ele tratou a mulher como alguém feito à sua imagem, e a imagem do Pai, e a imagem do Espírito Santo. Será que podemos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus mostrou que a mulher era um ser especial para Deus, e Ele fez com que elas se sentissem assim. Glória a Deus. Não são poucas as passagens do Novo Testamento que dão destaque às mulheres, e o Evangelho de Lucas não foge a essa regra nos diversos textos que são apontados. Agora, meus amados irmãos, não é que Jesus pensasse assim e não agisse assim. Não é que era um pensamento intelectual e teórico de Jesus. Porque muitas vezes nós temos um pensamento intelectual, temos um pensamento bíblico, mas esse pensamento é apenas um pensamento teórico, é apenas um pensamento estruturado, mas não praticado. Porque não queremos nos comprometer. Porque não queremos ser mal visto ou censurado por alguém. Porque achamos que alguém vai achar que nós estamos destoando da maioria. Porque durante todo o seu ministério, e em todas as vezes que Jesus teve oportunidade, ele interagiu com as mulheres. E em todas as ocasiões, ele valorizou a mulher. Porque, meus amados irmãos, não fiquem assim, as irmãs principalmente. As mulheres tinham, assim, socialmente, o mesmo valor que um cachorrinho. Tanto que aquela oração que eu me referi, ela também falava: Senhor, graças te dou por não ter nascido cachorro. Graças te dou por não ter nascido mulher. Estrangeiro também. Então, meus amados irmãos, Jesus era
e é amigo das mulheres. Amém? Jesus é amigo das mulheres. Amigo fiel. Amém. Glória a Deus. Os irmãos lembram daquelas duas irmãs de Jairo, Marta e Maria? Aquele homem que Jesus ressuscitou. Porque os rabinos não ensinavam as mulheres. Os irmãos se lembram que até o apóstolo Paulo ainda, com essa teologia rabínica, ele ainda falou, olha, é melhor que as mulheres aprendam em casa. Silêncio. No templo, na sinagoga, fiquem em silêncio. E depois, se tiver alguma pergunta, pergunta em casa para o marido. Mas Jesus, irmãos, ele ensinava aos homens e ensinava às mulheres. Os irmãos se lembram de que Maria assentou-se aos pés de Jesus para beber cada palavra que Jesus falava. Ela não quis ficar longe. Ela quis ficar perto, assentada aos pés de Jesus, e olhando e bebendo cada palavra que ele pronunciava, que ele ensinava. E quando nós lemos os evangelhos, não somente Lucas, nós vamos verificar que Jesus jamais deixou de responder a uma palavra, a uma pergunta feita por uma mulher. Um outro detalhe, irmãos, é que na época de Jesus as mulheres não tinham nome. Elas eram conhecidas e chamadas e respeitadas pelo nome de família. Não era pelo nome que nós hoje chamamos de pré-nome. Pré-nome. Elas eram chamadas, conhecidas e respeitadas pelo nome de família, pelo nome do pai, pelo nome do marido. As mulheres que não eram chamadas por esse nome respeitado, eram as prostitutas. Porque nenhum homem queria que o seu nome fosse ligado a uma mulher prostituta, seja pai ou marido. Não queria que o nome fosse ligado a uma mulher prostituta. Eu até estava olhando ontem para o último capítulo de Provérbios, que trata da mulher virtuosa, e só que fazendo uma leitura assim um pouco diferente, porque nós gostamos muito deste capítulo, mas eu estava pensando, fazendo uma leitura nesse capítulo, voltado para o que se entendia na época por uma mulher virtuosa. E dentro desse olhar, eu cheguei à conclusão que era muito difícil ser uma mulher virtuosa naquela época. As exigências, a rotina para ser uma mulher virtuosa era difícil. Os irmãos podem olhar no capítulo 30. Era uma mulher que trabalhava incansavelmente. Era uma mulher que acordava de madrugada. Era uma mulher que trabalhava em casa e trabalhava fora de casa. Era uma mulher que plantava uma vinha, vendia o fruto, ia buscar lã, trazia de longe o seu pão, cuidava da roupa do marido, cuidava da roupa dos filhos. Ou seja, a mulher tinha que trabalhar muito para ela ser considerada
uma mulher virtuosa. Era bastante difícil fazer todas essas tarefas que são alinhadas aí, tarefas domésticas, e ainda plantar, colher, vender, para ser uma mulher virtuosa. Irmãos, para encerrar, eu estava vendo, mesmo aqueles sábios e filósofos da antiguidade, Sócrates, Aristóteles, Demóstenes, e todo esse corpo de rabinos e de outros homens importantes da época, eles tinham a mulher em baixa estima. Alguns até evitavam as mulheres para não ter contaminação. E Jesus, os irmãos vejam, Jesus, em harmonia com os ensinos do Antigo Testamento, ele não estava rompendo a palavra de Deus. Ele colocou as mulheres em um lugar de grande honra, de elevada honra. E não eram somente os judeus, eram os gregos, os gentios, enfim. Qual é a função da mulher? A função da mulher é cozinhar, dar à luz, principalmente a meninos que sejam do sexo, sejam homens, e desempenhar as funções da casa. Jesus mudou essa história. Jesus traçou um novo panorama. Aleluia. Aí você vai falar, mas nós encontramos na Bíblia casos de mulheres que exerceram liderança, casos de mulheres que se destacaram, mas são casos isolados, irmãos. Não era a regra de igualdade, porque muitas mulheres, elas estavam debaixo do domínio dos homens. Elas eram consideradas propriedades, elas eram transferidas do pai para o marido. E o Senhor Jesus, nesse mundo tão conturbado, ele abriu novas perspectivas. Esse mundo que andava em densas trevas, o Senhor Jesus abre perspectivas de igualdade, dignidade, e ele se opôs a essas e outras tradições, direcionando o ser humano para o plano perfeito de Deus, que foi o plano de Deus para a humanidade. O plano original. E especialmente aqui no Evangelho de Lucas, Jesus enfatiza um profundo respeito. Jesus enfatiza uma consideração muito grande no seu tratamento com as mulheres. A ponto do apóstolo Paulo, ao doutrinar, dizer: seja mais ou muito respeitoso com a mulher, considerando-a um vaso mais fraco. Não mais fraco no sentido
intelectual, mas no sentido da sensibilidade, no sentido mesmo, no sentido físico. Plano original de Deus para o ser humano. Agora, meus amados irmãos, no fundo, o que Deus está procurando é um coração quebrantado. Não está perguntando se é homem ou se é mulher. Aquele e aquela que Ele vai usar. Vamos para o ponto número 2. Mulheres com disposição para obedecer. E aqui é o exemplo é de Maria, a mãe do Salvador. A doutrina católica acerca da pessoa de Maria se fundamenta na tradição e não conta com apoio bíblico. Não é fundamentada nos evangelhos, mas na tradição apócrifa que começou a circular por volta do segundo século de nossa era. Crenças como a perpétua virgindade de Maria, Imaculada Conceição, ou seja, que Maria era virgem antes do parto e de que Maria, depois do parto, conservou-se virgem. O que o nosso comentarista está dizendo é que a doutrina católica acerca da pessoa de Maria, ela não conta com apoio bíblico, ela está fundada na tradição que afirma a perpétua virgindade de Maria e também a sua ascensão, ou seja, que ela subiu ao céu em espírito, alma e corpo. O nosso comentarista está dizendo que essas crenças não fazem parte do cânon novo testamentário, neotestamentário. E nós chamamos isso até de mariolatria, que é a idolatria de Maria. Este é um lado da história. O outro é a rejeição à pessoa de Maria, que prevalece entre muitos protestantes por conta do anticatolicismo. Agora, o que a Escritura mostra de fato é que Maria foi uma pessoa agraciada por Deus para fazer parte diretamente do plano da salvação. A sua disposição em aceitar e crer no plano de Deus está demonstrada em suas palavras: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então a nossa lição, ela traz como a mulher exemplo, a mulher com disposição para obedecer a Deus, traz como exemplo a própria Maria. E meus amados irmãos, nós estamos acostumados a, talvez assim, em razão da própria mariolatria, nós às vezes exaltamos tanto algumas mulheres da Bíblia, não é verdade? Como Sara, Raquel, Esther, Abigail, em detrimento de Maria. Mas Maria é um grande exemplo para nós homens e mulheres, e um grande exemplo para a mulher, para as mulheres. Aquela gravidez não era compreendida totalmente por ela. Mas o que importava é que ela teve convicção de que o anjo que viera a falar com ela viera da parte de Deus.
Porque o Espírito Santo comunica com o nosso espírito algo que é de Deus. Nós detectamos, nós confirmamos por esta comunicação do Espírito Santo. E nós não ficamos confundidos, nós não ficamos em cima do muro por não saber, é de Deus ou não é de Deus. O que é de Deus é compreendido com muita clareza. O próprio Jesus falou: as minhas ovelhas sabem quando sou eu que estou falando. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se há dúvida e você está em conexão com o Espírito Santo, saiba que não é Deus que está falando, não insista. Ficou em dúvida, não é Deus. Porque Jesus foi muito claro: as minhas ovelhas, elas sabem quando eu estou falando. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito. Ele testifica com o nosso espírito. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Maria, mesmo sem compreender como se daria, porque ela falou: mas como vai ser isso? Eu sou virgem, eu nunca me deitei com um homem, como será essa gravidez? E o anjo deu uma explicação, e ela não chegou a réplica, a perguntar: mas como vai ser? Não, ela se contentou com aquela explicação de poucas palavras do anjo e disse: eis aqui a serva do Senhor. Aleluia. Eu estou disposta a obedecer. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Há uma segunda mulher, exemplo para nós nesta manhã, que é Isabel, a mãe do precursor. Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, aparece na história bíblica como uma pessoa também agraciada por Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe de João Batista, o último profeta da antiga aliança, que você não lê no Antigo, lê no Novo, mas ele foi o último profeta da antiga aliança. A revelação do nascimento de João foi dada a seu marido Zacarias, que inicialmente não creu. O relato de Lucas de que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, quando visitada por Maria, deixa claro também a sua disposição em crer e aceitar o plano de Deus para ela. Assim como Maria, Isabel foi uma mulher obediente e sua obediência foi recompensada. Pois não, pastor? Eu queria só voltar a respeito de Irmão, só... Maria. Já está apontado. A respeito de Maria, é que se fala em ouro 16, ouro 18, ouro 21 e ouro 24. Sim. Eu diria que Maria seria ouro 24. Mas eu insisto naquela figura que um dia Deus colocou no meu coração. Ela é a torneira do melhor ouro, porém ela não é água. Exato. Ela não é água. A água é Jesus. Glória a Deus. E outra observação é que aquilo que Eva estragou lá no Éden e Adão, Jesus e Maria consertaram cá na frente. Ela Amém. Como mãe e ele como filho. O que Eva e Adão estragaram lá no começo, eles consertaram cá. Amém. Quem é que quer falar? Glória a Deus. Não? Número 3, alguém pediu mais a palavra? Não? Número 3, mulheres com disposição para servir. Mulheres servas. Logo após ser curada por Jesus de uma febre muito alta, a sogra de Pedro se levantou e passou a servi-lo. Aqui chama a atenção o verbo servir. É a tradução do vocábulo grego diaconeu. As mulheres aparecem com frequência no Evangelho de Lucas a serviço do Mestre. Maria Madalena se destacou das demais. Ela foi a primeira mulher mencionada em Lucas 8, o texto que nós lemos, e aparece de forma destacada nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Ela foi uma das mulheres que mais tarde presenciaram a crucificação, viram onde o corpo de Jesus foi colocado e saíram no raiar do domingo para ungir o corpo do Senhor. Além disso, ela iria ser
a primeira pessoa a quem Cristo ressurreto apareceria. Eu até pensei no seguinte, irmãos: as mulheres, elas foram as únicas que acompanharam o Senhor Jesus até o Calvário. Os discípulos fugiram. Os irmãos se lembram disso? Pedro seguia de longe. A Bíblia diz que todos ficaram com pavor, com medo de sofrer perseguição por causa de Jesus. Porém, as mulheres não tiveram medo. Elas seguiram em silêncio. Elas seguiram com os seus corações partidos, mas elas foram até o pé da cruz. Elas foram até a crucificação. Mulheres abnegadas. O Evangelho de Lucas revela que Jesus teve em seu ministério a ajuda de mulheres abnegadas. O evangelista mostra Jesus sendo ungido por uma mulher tida como pecadora na casa de Simão, um dos fariseus. Essa mulher, visivelmente emocionada, usou um unguento que levou em um vaso de alabastro para ungir Jesus enquanto beijava ali os pés. O Evangelho de João mostra um fato semelhante ocorrido com Maria de Betânia, que o nosso comentarista diz que são 2 episódios que não deve ser confundido com o relato de Lucas. E no texto de João, é destacado que Maria de Betânia também preferiu derramar sobre os pés de Jesus o perfume do vaso do que usá-lo em benefício próprio. Esse gesto sofreu duras críticas de Judas Iscariotes, que estava de olho nos 300 denários que esse unguento poderia render. Ele considerou muito mais valioso, ela considerou muito mais valioso o perdão que o Salvador lhe deu do que todos os ganhos que esse perfume poderia lhe trazer. Exemplo de mulheres abnegadas. Acho que é por isso que a gente normalmente vai em uma igreja e sempre tem mais mulheres servindo ao Senhor. Não é verdade? Tanto na igreja evangélica como na igreja católica, tem mais mulheres servindo ao Senhor. Notadamente na igreja católica, né? Você vai, termina a missa, sai só mulheres. Vocês já viram isso? Na igreja evangélica, os homens que aceitam a Jesus ainda servem ao Senhor. Mas, irmãos, na tradição, olha, só mesmo. Número 4, mulheres com disposição para ofertar. O trabalho rabínico. Lucas registra que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. A dedicação de Jesus e seus 12 discípulos ao ministério da palavra era exclusiva. Agora, como se dava, então, a manutenção desse ministério? Porque Jesus orienta os seus discípulos, quando estivessem em missão, a que não ficassem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tivessem. Pois digno aos trabalhadores é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Agora, como se dava, então, a manutenção desse ministério? Porque, embora naquela época eles não gastassem com transporte,
com passagens de metrô, trem, ônibus, carros, combustível, mas comiam. Os irmãos lembram daquela oportunidade que Jesus conversou com a mulher à beira do poço? Os discípulos tinham ido até a cidade para comprar alimentos. Como se dava a manutenção desse ministério? Bom, primeiro, o trabalhador era digno de seu salário. Um rabino não podia receber pagamento pelo que ensinava, mas a cultura hebraica considerava uma obrigação e um privilégio sustentar um rabino. Há aqui um princípio válido. O obreiro não deve ter valores materiais como a motivação do seu ministério. Por outro lado, aqueles que se beneficiam desse ministério devem ajudá-lo em sua manutenção. Muitos obreiros, pastores e missionários têm dedicação exclusiva ao ministério e não desenvolvem atividades profissionais para a sua manutenção. E nós, nestas palavras, digno é o obreiro do seu salário, nós podemos entender como absolutamente válida a doutrina e a ideia do sustento financeiro dos obreiros que têm dedicação exclusiva ao ministério. Por outro lado, o obreiro não deve ter valores materiais como a motivação para o seu ministério. Então, uma pessoa que é chamada por Deus para o ministério, é bíblico que ela coma, beba e sustente, vista, calce e pague aluguel ou tenha sua casa por meio do sustento que a igreja lhe dá. Por outro lado, e isso às vezes a gente vê muito de pessoas que não querem trabalhar. Eu fico assim muito tranquilo, porque eu tenho convicção de que a igreja é de Jesus. E quando Jesus, porque a Bíblia diz que é Ele quem dá, evangelistas, pastores, missionários, obreiros, evangelistas, apóstolos, para a igreja, eu tenho convicção que quando Ele dá, ou quando Ele designa alguém, Ele vai dar o sustento. Porque a igreja é dele. O obreiro é dele. Então, eu confesso aos irmãos que eu não fico assim muito impressionado quando eu vejo alguém que diz, olha, eu estou no ministério e estou passando fome. Porque quando o Senhor chama e dá um obreiro para a sua igreja, um trabalhador para a sua igreja, e designa esta pessoa, Ele vai prover, Ele vai sustentar. Com isso, nós já podemos estar dizendo o seguinte: se Deus chamar você para um ministério integral, não tenha medo, porque você vai ter o que comer, o que beber, o que vestir, o que calçar, onde morar. Amém, irmãos? Glória seja ao nome do Senhor. Agora, isso não pode ser resultado da emoção. Isso não pode ser resultado do eu acho que. Eu diria aos irmãos o seguinte: o método novo testamentário para a separação de obreiros continua de pé.
E eles, tendo orado e jejuado, o Espírito Santo disse: apartai para mim. Glória a Deus. E eles, tendo orado e jejuado, esse é o método. Não é resultado de nenhum outro método, de nenhum outro pensamento. E eles, tendo orado e jejuado, o Espírito Santo disse. Então esse obreiro pode ficar tranquilo, que ele pode estar aqui, lá, perto ou longe, ele vai ter a sua manutenção, porque digno é o obreiro do seu salário. Então não precisa andar de casa em casa. Olha, isso daqui merece uma exegese, hein? Isso merece uma exegese. Porque hoje tem um costume assim de muitos obreiros que andam de casa em casa, chegar no começo do mês, no começo do ano, para fazer a sua agenda, e já começa a ligar. Ou você tem pregador para o dia tal, para domingo? Espera um pouquinho. Se eu tenho pregador para domingo, é óbvio, se uma igreja ela está orando para que Deus mande um pastor, um evangelista, ela não vai ter pregador para domingo. Pode até ser. Nós estamos orando para que Deus mande alguém aqui, porque entre nós não há ninguém que possa dizer a palavra. E há igrejas assim, irmãos. Há muitos lugares que as pessoas não conhecem, aceitaram Jesus porque ouviram falar de Jesus e ficaram apaixonados por Jesus, mas não conhecem nada da Bíblia. Eu conversei há pouco tempo, pena que não está aqui conosco, o pastor Dionísio, ele falou, olha, conversei com ele há poucos dias, ele disse que ficou vários dias na África, ensinando a palavra de Deus para irmãos que não tinham a mínima noção da Bíblia. Aceitaram a Jesus e começaram a falar de Jesus, e as pessoas vieram, porque o nome de Jesus atrai. Ele disse: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Se você não souber nada a respeito das doutrinas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do cristianismo, mas só de você falar esse nome, Jesus, 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 esse nome salva, esse nome cura, esse nome traz esperança, esse nome atrai. Aí depois ele vai, a obra é do Senhor, depois ele vai encontrar alguém para ensinar, para doutrinar, enfim. Amém, irmãos? Jesus, esse nome é maravilhoso. Jesus, esse nome tem poder. Não se preocupe em entrar em questões difíceis, teológicas. O nome é Jesus. O nome que salva é Jesus. A palavra que salva é Jesus. Essa é a palavra. Glória a Deus. É por isso que os homens não sabiam falar português. Sabiam falar inglês, sabiam falar sueco, e a pregação era só essa: Jesus salva. Eles aprenderam a falar isso em português. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Pronto. Oh, glória a Deus. Jesus começou a salvar. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Jesus começou a curar, e hoje nós estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu não sei pregar. Não tem problema. Eu não sei um salmo de cor. Não tem um problema. Nem o Salmo 23. Só fale esse nome: Jesus. 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 Então, meus amados irmãos, o trabalhador era e é digno do seu salário. Agora, o obreiro não deve ter valores materiais como a motivação do seu ministério. Os irmãos,
Se alguém... oração é uma coisa muito séria, irmãos. Se alguém vem orar por você pedindo dinheiro, já fala, olha, eu muito obrigado, eu não quero a oração. A pessoa, não, mas eu vou orar assim mesmo. Não. Não precisa orar. Amém, irmãos? Vamos ser inteligentes. Vamos ser inteligentes. Nós queremos orações, mas orações que abençoam. Não orações que estão contaminadas. Ou orações que estejam aí lado a lado com a feitiçaria. Em centro espírita é que a pessoa vai e tem que levar uma garrafa de pinga, ou um pacote de cigarro, ou um frango, um gato preto, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não entra objetos, dinheiro, roupa, terno, enfim. Não que nós não vamos ajudar os nossos irmãos. Não que nós não vamos dar um terno para um pastor, para um missionário, enfim. Mas não entra, e se os irmãos forem dar o terno, pode comprar do irmão Dercival. Amém? Descarado. Bom, irmãos, o próximo tópico é apoio feminino. Na cultura judaica do tempo de Jesus, a participação das mulheres na vida pública era bem limitada. As mulheres, por exemplo, não podiam estudar e não podiam ensinar, mas nem por isso deixaram de participar do ministério do Mestre. Lucas diz que elas serviam ao Senhor com suas fazendas, isto é, com os seus bens. E o mais importante, irmãos, é que Jesus aceitava o serviço delas. E a primeira nessa lista de mulheres mencionadas na nossa lição é Maria Madalena. Ela era de um lugar chamado Magdala, daí Magdalena. E há uma imaginação a respeito dessa mulher que a Bíblia não diz, que ela era uma mulher de conduta imoral. Não há nada na Bíblia dizendo que essa mulher era prostituta. Lucas diz que dela saíram demônios, 7 demônios. O que demonstra que Jesus livrou esta mulher de uma escravidão, de uma situação que ela vivia angustiante, escrava. Porém, eu penso que não há razão para ligar demônios com a conduta imoral dessa mulher. Nós vamos encontrar muito assim demônios associados a perturbações mentais, mas não há indicação bíblica, nenhuma fonte bíblica que diz que ela era uma mulher prostituta, que ela era uma mulher de vida imoral. Amém, irmãos? Uma outra mulher mencionada aqui é Joana. Em Lucas capítulo 24, versículo 10, ela também estava dentre as mulheres que viram primeiramente a Jesus ressuscitado. E depois não há mais nenhuma menção a respeito de Joana. Diz que ela era esposa de Cusa e que ele era procurador de Herodes, que era um homem, evidentemente, de uma posição importante, embora não esteja assim claro qual era a posição como procurador de Herodes que ele
ocupava. Há uma conjectura, eu já li um autor conjecturando que Cusa pode ter sido aquele oficial cujo filho estava doente em Cafarnaum. Os irmãos se lembram em João capítulo 4 e versículo 46, que Jesus curou o filho de um oficial da alta corte. Versículo 46, Jesus voltou da Galiléia, onde ele transformara água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E quando ele ouviu que Jesus havia chegado à Galiléia, vindo da Judéia, dirigiu-se a ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. E o oficial disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. E Jesus falou: pode ir, o teu filho vive. E o homem acreditou naquela palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: seu filho está vivo. Então ele perguntou: que hora aconteceu isso? Que hora o menino melhorou? E eles falaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. E o pai reconheceu que fora aquela a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam na sua casa. Foi o segundo milagre praticado por Jesus. Eu li esse autor. Esse autor, ele faz uma conjectura que esse procurador de Herodes, porque não seria assim uma coisa muito normal um procurador de Herodes seguir a Jesus. Esse autor, ele faz esta conjectura de que este personagem, Cusa, cuja mulher é Joana, e é mencionada no texto que nós lemos, e também lá na ressurreição de Jesus, que era esse o homem cujo filho estava doente em Cafarnaum, e que isso foi, ela passou a seguir a Jesus. Fala também de Susana, mas nada se sabe a respeito de Susana. Lucas, ele não entra em muitos detalhes e diz que haviam muitas outras mulheres cujos nomes não são mencionados, mas diz que todas elas prestavam assistência a Jesus com os seus bens. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é maravilhosa a obra do Senhor Jesus. Eu lembro que uma vez eu ouvi do pastor Bernardo Johnson, que foi um pastor que teve um ministério muito profícuo de pregações aqui e de ensino da palavra de Deus aqui no Brasil, que o ministério era sustentado com a oferta de irmãos norte-americanos, e que o grosso dos irmãos que sustentavam o ministério do pastor Bernardo Johnson eram mulheres aposentadas e mulheres que trabalhavam como lavadeiras, pessoas de pouca condição financeira, mas que sustentava este grande ministério que ele desenvolveu aqui no Brasil. Já dá para a gente tirar uma ideia como aquela bolsa era preenchida, era enchida, porque daquela bolsa de Jesus, além de dinheiro para comprar alimentos, ele também ajudava os pobres. Glória a Deus. Agora, essas mulheres e outras cujos nomes não são mencionados, elas correspondiam àquilo que Jesus fizera por elas.
porque elas haviam sido curadas, haviam sido perdoadas, haviam sido libertadas, e elas correspondiam àquilo que Jesus havia feito com elas. Há uma descrição, não em Lucas, mas em Marcos, capítulo 20, 15, e a respeito do comportamento e do comprometimento dessas mulheres. Marcos capítulo 15, versículo 40, fala a respeito da crucificação. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e, de igual modo, estavam ali presentes. Como eu já falei para os irmãos, e os evangelhos não ressaltam, ou melhor, não registram que nenhuma mulher empreendeu alguma ação contra o Senhor Jesus. Parece que os inimigos de Jesus, pelo menos os que estão descritos aqui nos evangelhos, todos eram os homens. Os irmãos viram isso? Prestaram atenção nisso? Até a mulher de Pilatos, ela tentou ajudar Jesus. A outra que nós lemos aqui, a mulher do procurador de Herodes, seguia a Jesus. É interessante isso. Glória ao nome de Jesus. Os inimigos de Jesus eram todos homens e religiosos. As irmãs estão falando, oba. A mulher de Jó, olha, a hora fez o caminho, o túnel do tempo. Enquanto Jesus e os seus 12 apóstolos se dedicavam ao ministério da palavra, essas mulheres lhe davam suporte financeiro e material. Por trás de grandes ministérios, sempre há alguém dando suporte, seja financeiro, seja material. Não podemos negar que, atualmente, as mulheres têm desempenhado um papel importante na obra do Senhor. Muitas têm se dedicado à oração, ao serviço social, à contribuição, à obra missionária, etc. Grande parte da obra missionária é feita por mulheres. São milhares de servas que dedicam suas vidas à seara do Senhor. O serviço de Deus é para todos que amam ao Senhor, independentemente do gênero. Conclusão. No judaísmo do tempo de Jesus, conversar com uma mulher era considerado um ato vergonhoso. Tanto mais se esse homem, ele era um rabi, ou um rabino. Rabi, um mestre, um ensinador, um professor. Mas Jesus conversou, ensinou, curou, libertou e valorizou as mulheres como homem algum jamais o fez. Meus irmãos, para os senhores e nós que somos homens, Jesus é o exemplo como respeitar e valorizar a mulher. Porque Jesus conversou, ensinou, curou, libertou e valorizou as mulheres como homem algum jamais o fez. Lucas nos mostra que as mulheres tiveram uma
participação expressiva na implantação do reino de Deus. O nosso autor, ele termina com a seguinte frase: graças a Deus. Vamos todos falar? Graças a Deus pelo trabalho das mulheres na seara do Senhor. Amém? Vamos falar novamente? Graças a Deus pelo trabalho das mulheres na seara do Senhor. Vamos aplaudir as mulheres? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí. Eu não sei. Sim, é? Glória a Deus, então. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, os irmãos estão vendo que essas mulheres que apoiaram o ministério de Jesus, algumas delas, os seus nomes estão aqui. E eu fiquei pensando naquela mulher que derramou um frasco inteiro de perfume. A Bíblia diz que era nardo puro na cabeça de Jesus. E Jesus falou algo que serve para aquela e serve para outras mulheres também, serve para você. Jesus falou: onde quer que o evangelho seja pregado, o que ela fez será contado para a sua memória. Em outras palavras, ele estava dizendo: o que essa mulher fez nunca será esquecido. O que ela fez será sempre lembrado. Eu creio que nesta manhã Deus permitiu que nós estejamos aqui, irmãos, fazendo esta meditação, que é uma meditação que volta para o plano original de Deus para a mulher. Porque Deus não fez a mulher inferior ao homem. Glória a Deus. Deus fez homem e mulher um pouco inferior aos anjos. Mas Deus fez o homem e a mulher para a sua glória. E eu creio que Deus nos reuniu nesta manhã para que nós possamos trazer à nossa memória este ponto que Deus colocou quando fez o homem e a mulher. Que não há a desigualdade, que a desigualdade foi motivada pelo pecado. A desigualdade foi motivada pela degeneração do ser humano. Há esse ponto. Mas do outro lado, eu penso que há um desafio para as mulheres que estão aqui nesta manhã e que estão conosco pela internet, ou que acessarão essa mensagem depois. E qual é esse desafio? Você precisa fazer algo para o reino de Deus, que será lembrado. Para esta mulher que derramou o frasco de perfume com nardo puro na cabeça de Jesus. E essas outras mulheres que nós mencionamos os seus nomes, como Maria Madalena, Joana, Salomé, Susana. Jesus falou para esta mulher, que foi Maria, a irmã de Marta e de Lázaro: onde quer que o evangelho seja pregado, o que ela fez
será contado para a sua memória. O que ela fez será sempre lembrado. Você precisa fazer algo para o reino de Deus que será sempre lembrado. Não é lembrado para que você seja louvada. É lembrado porque foi algo expressivo, algo para o reino de Deus, que foi um marco no seu tempo. O que é que eu posso fazer? Eu não sei. Mas eu sei que é possível fazer. Glória a Deus. Os pastores antigamente contavam aquela história de um pastor que morreu e chegou lá no céu. Essa hora vai gostar. E daí o anjo foi levá-lo para conhecer a sua casa. E ele passou em várias casas bonitas, palacetes e tal. E depois chegou numa casa assim um pouco mais simples. O anjo, olha, esta é a sua casa. E o anjo, e essas outras? E aquela ali? Ah, aquela ali é daquela velhinha lá da sua igreja. Daquela velhinha que senta lá no fundo. Você prega, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. É ela que está de joelhos. Você pode fazer algo marcante para o reino de Deus. Aleluia. Algo de destaque para o reino de Deus. Poderá ser alguma coisa que não vai ser louvada pelos homens e poderá ser. Agora, o que importa, irmãos, a esta altura, é que seja algo que fique em memória diante de Deus. Será que eu tenho algo a fazer? Eu tenho absoluta convicção que o Espírito Santo lhe dará a inspiração para você fazer algo marcante, algo para o reino de Deus, que será sempre lembrado onde quer que o evangelho seja pregado. Jesus disse: o que ela fez será contado para a sua memória. Aleluia. Eu gostaria que todos nós curvássemos as nossas cabeças. E eu quero que você comece a pensar, a partir de agora, em algo que você pode fazer para o reino de Deus. Aleluia. Vamos sair da mesmice. Vamos sair do comodismo. Vamos sair do sofá. E vamos, irmãos, irmãs, colocar mãos ao arado. Vamos trabalhar. Vamos lavrar a terra. Vamos semear a boa semente. Ó Senhor, nós temos nesta manhã conhecido, Senhor, detalhes a respeito do teu plano original, que foi deturpado ao longo dos séculos e que ainda, Senhor, é deturpado, inclusive aqui no nosso país, o Brasil, em que as mulheres são exploradas em comerciais de televisão, em filmes, em propagandas e em tantas outras atividades que representam um desprezo ao gênero feminino, que foi exaltado pelo Senhor desde a criação. Porque ambos, homem e mulher, foram feitos pelas tuas mãos e foram feitos à tua imagem e semelhança e foram feitos para a tua glória.
Os nossos corações, Senhor, estão compungidos diante da grandeza do Teu amor. Diante, Senhor, do Teu plano tão maravilhoso e muito mais alto e sublime do que o nosso raciocínio pôde compreender nesta manhã, muito mais elevado. E nesta oração, Senhor, nós oramos pelas mulheres que sofrem. Oramos, Senhor, pelas mulheres que estão escravizadas, tanto no corpo, escravas do corpo, como também escravas da alma e escravas de Satanás. Nós queremos, Senhor, orar pelos milhões de mulheres que são vendidas como escravas, que neste exato momento estão sendo vendidas em uma feira, ou estão sendo vendidas como escravas pela internet. Nós queremos pedir ao Senhor uma intervenção neste planeta, ó Senhor, fazendo cessar esta obra tão maligna de Satanás contra o gênero humano, que de um lado é escravizado e de outro lado escraviza. Oh, aleluia! Pedimos que a Tua palavra, o Teu evangelho que liberta, possa atingir todos esses lugares. Aleluia! Em o nome de Jesus, nós enviamos esta palavra de poder, enviamos esta palavra de libertação. E oramos, Senhor, agora pelas irmãs que estão em lugares de liberdade, em lugares que podem trabalhar, Senhor, para o Teu reino. Oramos para que o Espírito Santo dê a inspiração, dê a iluminação de algo, Senhor, que possa ser feito, de algo que possa impactar esta terra, de algo, Senhor, que represente o Teu reino aqui na terra. Abençoa cada irmã. Ó Senhor, nesta manhã, toca, Senhor, em cada irmã. Toca, Senhor, em cada uma dessas irmãs. Toca, Senhor, de maneira poderosa. Toca, Senhor, de maneira inspirativa. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.